Pode ser, meus amados, estamos aqui para mais uma gravação dessa pré-aula das Escolas Bíblicas da CPAD e é uma satisfação estar com os amados. Desde já quero agradecer a você que tem nos assistido, que tem nos acompanhado. Todo esse trabalho é feito com muita alegria e satisfação para que isso possa ser uma ferramenta útil para a sua aula, aí para você professor, também você aluno que nos assiste, que Deus possa lhe abençoar. E tudo aqui é muito feito com bastante alegria e satisfação, ok? Chegamos ao fim do nosso trimestre. Hoje nós vamos falar da lição de número 13, que ela traz por título A Humildade e o Amor Desinteressado. O nosso textuário ele se encontra em Lucas, no capítulo 14, o verso 11, que nos diz assim: Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Verdade prática: Jesus apresenta, a partir do seu próprio exemplo, o caminho da humildade e do amor altruísta, como indispensável aos que querem servir. Nossa leitura bíblica em classe está em Lucas, no capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 14. O objetivo geral da lição é expressar o valor da humildade e do amor desinteressado. Os objetivos específicos são: primeiro, interpretar a parábola dos primeiros lugares e dos convidados. Segundo, sublinhar as grandes lições da parábola e a inversão da lógica humana. E terceiro, distinguir a recompensa da humildade e do altruísmo. Antes de nós entrarmos em cada tópico da lição, da nossa revista, eu quero fazer algumas colocações referentes a essa lição. Não diferente das demais parábolas, aqui o nosso Mestre Jesus dá uma lição fantástica, uma lição linda, que ultrapassa tempo, que ultrapassa cultura e chega até nós. Para quê? Para que isso possa ser algo fortalecido em nossa era, para que o nome de Cristo seja glorificado. Essa é a grande questão. E essa lição, ela traz em si várias verdades que é a base do cristianismo, que é a base dos ensinos de Jesus, e que tem a ver com a preocupação com o outro e sobre a humildade, tá? Por que eu faço essa colocação? Nós temos aqui várias passagens bíblicas que fortalecem isso, que encorajam o cristão a continuar praticando bem, buscando o auxílio do próximo, porque o cristianismo ele é uma religião de ação. Ela não é só um conhecimento teórico, mas ela é totalmente prático. Tiago nos encoraja a isso, daquele que quer realmente fazer a vontade de Deus e cumprir, ter uma religião verdadeira. Aí vem as ações, ajudar as viúvas, os necessitados, os pobres. Então, temos aqui um pilar nos ensinos de Jesus, que é o cuidado com o próximo. Nós temos Marcos, no capítulo 16, do verso 15 a 18, além de falar do id, ele coloca ali, ponto, e curarão os enfermos, Então, ou seja, a preocupação sempre com o outro. Nós temos também, se quiser verificar aí na sua Bíblia, Mateus 25, do verso 37 ao 40, também vai nos encorajar a isso. A primeira carta de João, capítulo 4, do verso 20 ao 21, Tiago, capítulo 2, do verso 15 ao 16. Então, só para reforçar essa questão de que o cristão precisa atuar, fazer alguma coisa para se parecer mais com Cristo, embora que a gente vai falar sobre humildade, essa é a palavra-chave, também quero acrescentar a palavra altruísmo, Nós vimos aqui também essa palavra altruísmo na nossa verdade prática, e eu quero fazer uma consideração da etimologia dessas palavras. O que é a etimologia? A etimologia é a disciplina que vai estudar a origem das palavras, Então, o étimo, a origem da palavra. Então, a palavra humildade, que provém do latim, que é humilitas, ela traz o sentido de quê? De uma qualidade de alguém que não quer se colocar acima de outro. Isso é humilitas, Coisa bem interessante do latim. Já no grego, humildade vem de humilis, que provém de humus, terra. E que a ideia de humilis no grego é literalmente aquele ou aquilo que fica no chão. Tá? Tem uma posição de Immanuel Kant, é um filósofo que viveu, ele nasceu em 724, morreu em 1804, ele era do reinado da Prússia, que hoje é a cidade de Kaliningrado, na Rússia. E Immanuel Kant, esse filósofo, ele tem uma frase que eu acho interessante colocar aqui, que afirma assim,
afirma que a humildade é a virtude central da vida. Olha que legal, né? A humildade é a virtude central da vida. E isso gera o quê? Uma vez que vai dar uma perspectiva apropriada da moral. Então isso tem que estar muito bem retratado, tem que ser uma característica daqueles que servem a Cristo. E essa lição vai abordar isso. Eu acho fantástico a nossa última lição do trimestre nos encorajar a isso, né? Pode parecer algo redundante, mas é algo de extrema importância falar de humildade e falar de altruísmo. Continuando sobre a etimologia, agora da palavra altruísmo. O altruísmo do latim quer dizer alter, alterum ou altrum, que quer dizer o quê? O outro, ou seja, o amor para com o outro. Já no francês, a palavra altruísmo, né, altruísmo, ela também tem o mesmo significado, né? O significado do outro, né, de cuidar do próximo. Feitas essas considerações, Jesus, entrando na lição novamente, o nosso Senhor Jesus, ele, em todo o tempo, ele quer trazer verdades práticas. Eu já falei isso e repito novamente, verdades práticas que vão proporcionar o crescimento e a propagação do reino. Então, sem fugir do seu modo de ensinar as verdades do reino, Jesus aproveita novamente a situação, o momento que eles estavam ali e faz a aplicação real, do real sentido de como devemos proceder, tá? Esse é outro ponto importante que está implícito nessa lição, o modo de proceder, está implícito também a motivação de fazer algo, e essa motivação ela não pode possuir interesses próprios, ela deve ser despida disso, tá? E ao fazer algo para alguém, o bem-estar, né? O bem-estar, o resultado final de paz, de alegria, de consolo deve estar repositado no outro, ou seja, há uma satisfação em fazer a obra, isso sem dúvida, mas que o foco seja o bem-estar do próximo. Eu vou fazer isso para que ele esteja bem, para que ele possa mudar de vida, para que ele possa melhorar. E o último ponto que eu quero colocar aqui é que todo ato que nós fazemos, né, ele deve ter o foco no outro. E a extrema necessidade da humildade. Esses 4 pontos aí. Fazer algo para alguém, sem interesse próprio, ter um comportamento apropriado, uma maneira apropriada de se estar, ser humilde, né? E tudo que eu fizer, o foco seja no outro, no próximo. Quando eu procuro um lugar alto, quando nós procuramos um lugar muito alto, por meio de nós mesmos para satisfazer as nossas necessidades, sempre haverá possível vergonha de ser degradado, né? Além do mais, essa parábola, ela vai combater a religiosidade, ela vai combater o quê? Não só a religiosidade daqueles daquela época, mas a nossa também, né? Pois o Senhor mostra por meio de atos. E olha o ato lindo que Jesus vai trazer por meio dessa parábola, né? Como deve ser alguém que se diz ser um seguidor de Cristo. Então, por meio do ato de Jesus Cristo, ele traz essa lição dizendo assim, olha, é dessa forma que vocês têm que proceder, do mesmo modo como eu me comporto. Se nós formos olharmos lá para Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 8, nós vemos essa realidade, né, de Jesus, que nos diz assim, Filipenses 2, vamos fazer essa colocação. Filipenses 2, do verso 5 ao 8. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então esse é o exemplo que Jesus nos dá, né? Além da parábola, nós vemos Paulo aqui fazendo essa colocação de que assim deve ser todo e qualquer cristão. Bom, vamos entrar no tópico primeiro. Esse primeiro tópico, ele vai fazer a interpretação da parábola dos primeiros lugares e dos convidados. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é o local onde se dá essa parábola. Se nós olharmos no capítulo 14, a partir do verso 1, a gente vê ali que Jesus foi convidado a estar na casa de um fariseu. Pode ser um fariseu, pode ser um príncipe, né?
embora que esses príncipes também faziam parte do Sinédrio. Então, o texto a gente vê ali como um fariseu. Uma pessoa muito importante, uma pessoa célebre, né? E era comum, a gente vê em outras passagens que Jesus foi convidado também por outras pessoas a estar na casa dos fariseus. Qual que era o objetivo desses fariseus convidarem Jesus? Era puramente para observar a sua conduta, para ver se conseguiam pegar Jesus Cristo em alguma falha na lei, para embaraçá-lo, não é verdade? A gente pode ver aqui no capítulo 14, a partir do verso 1, bem na parte final, que fala assim, né? E eles o estavam observando. Então havia ali pessoas que observavam a Jesus Cristo para que ele pudesse, para ver se pegasse ele algum erro, para tentar condená-lo. Mas Cristo estava lá, porque ele sabia que o Senhor era com ele e que tudo que ele fizesse ou falasse iria arredondar na glória do nome do Senhor Jesus. O dia era um sábado, diz a tradição que era comum os fariseus se reunirem entre si, debaterem as questões da lei no dia de sábado e comerem pão, né? E ali então Jesus está inserido nesse contexto. E dentro desse contexto também, a partir do capítulo 14, se a gente vê no versículo 2, no verso 3, Jesus atuando, e a gente vê que foi inserido ali uma pessoa, né? Que é tido como hidrópico, né? Ou seja, no verso 2 ele coloca assim: eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. A hidropsia, na verdade, isso é uma doença, né? Para os irmãos que não sabem, é uma doença que ela provoca acúmulo de líquido no corpo, né? Na maioria das vezes no encéfalo, ou ao redor dos olhos, nas pernas. Enfim, era um problema um problema que existia nessa pessoa. Essa pessoa era um enfermo que estava ali, né? Não se sabe se esse hidrópico foi colocado pelos fariseus ali para pegar Jesus, ou se ele entrou de forma deliberada porque sabia que Cristo estaria ali, né? Não sabemos, mas o fato é que ele estava ali e que Jesus Cristo opera um milagre e faz o seu papel como Messias e mostra ali o reino de Deus para todos aqueles que ali estavam, né? Alguns teólogos apontam também que essas reuniões dos fariseus, alguns banquetes, eram abertos e o público podia entrar, né? Podia ver os debates deles, assistir, só não podia participar do banquete, mas era comum. Se nós olharmos em Lucas, no capítulo 7, a gente vê também aquela mulher pecadora, né? Que Jesus também estava na casa de outro fariseu que foi convidado a estar ali. Essa mulher adentra, né? E tem até uma colocação que o Lucas faz, que o fariseu pensa no seu coração, né? Se Jesus soubesse quem é aquela que o tocasse, ele não permitiria aquilo. Então a gente vê que aquela mulher está ali ao redor, faz aquele ato de bondade para com o Senhor, mas não participa do banquete, né? Então pode ser isso, poderia ter sido uma cilada, mas na verdade Jesus consegue se sobressair, mostra que o reino de Deus é muito maior, e não tem mesquinharia, como na visão dos fariseus, tá? Outro item também interessante que vemos nessa parábola, né, é que Jesus observa o comportamento que estava acontecendo ali. E em cima deste comportamento, ele traz um ensino. Qual que era o comportamento? O comportamento da disputa das pessoas para estarem nos melhores lugares, próximo ao anfitrião ali da casa, né? Então aí que entra a parábola mostrando a questão da humildade, tá? Outro ponto também que eu quero colocar, voltando sobre a questão dos fariseus debaterem a lei nessas reuniões, que era bem interessante, que era um debate mesmo, né? Eles debatiam entre si. Interessante é que quando alguém fazia uma colocação e a outra parte se calava, a parte que calou, ela estava dizendo que ela era culpada, né? De alguma coisa, ou meramente ela não queria debater porque ela entendia que aquele assunto na lei não deveria ser debatido, porque ela não aceitava aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Que Jesus Cristo fez calar esses homens, né? Jesus foi levado ali para ser interrogado e, na verdade, ele cala cada um deles, mostrando uma verdade maravilhosa, né? Mediante a uma pergunta, né? No verso 3, Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se e, tomando-o, curou e despediu, né? Só uma colocação aqui
para a gente entender a dinâmica de tudo aquilo. Então Jesus vai lá, mais uma vez quebra, rompe com essa dinâmica e mostra que o reino de Deus é muito maior e melhor do que isso. Feito a cura, Jesus despede esse homem e então ele observa o proceder desses homens, a ansiedade que eles tinham de querer ter uma promoção perante os homens, de ser reconhecido pelos homens, né? Alguns teólogos colocam que a disposição desses lugares era em formato de U, né? Havia uma mesa ali, a gente sabe que a mesa naquela época era uma mesa bem mais baixa em relação à nossa. Eles se apoiavam ali em assentos similares a puffs, né? Para a gente poder entender, algumas almofadas, e eles sentavam-se, né? Então o melhor lugar seria, se você imaginar a letra U, seria no centro, né? E os piores lugares seriam os últimos, na ponta dessa formação de U. Uma colocação que os teólogos também fazem. E Jesus ali então observa essa ansiedade, essa necessidade que esses homens tinham de ter um reconhecimento humano, né? E o ensinamento que fica aqui é que maior do que ser reconhecido pelo homem, ter uma opinião positiva dos homens, é ter uma opinião positiva de Deus. Voltando aqui, nós vemos que Jesus, ele vendo essa situação, ele se volta para os seus ali e começa a discorrer essa parábola. Então, que começa no verso 7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhe: quando por alguém fores convidado a bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti, e a ele te diga: dá o lugar para este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Essa passagem que Jesus, esse ensinamento de Jesus nessa passagem, ela remete a algo muito conhecido também pelos judeus. Quando você olha para Provérbios, no capítulo 25, nós temos essa colocação. Provérbios 25, a partir do verso 6 e 7, nos fala assim: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam: sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Então isso era conhecido deles, né? No próprio Talmud isso é colocado como uma observação que eles deveriam ter. Só que o contexto da época também greco-romana trazia isso muito evidente para eles. Talvez esse comportamento possa ter sido uma influência desse costume greco-romano, porque os romanos tinham esse hábito, né, de fazerem grandes banquetes, convidarem pessoas da alta sociedade, e haver essa disputa entre eles para estar mais próximo daquele anfitrião, daquela pessoa mais importante, para que eles então pudessem ser honrados, né, ou ter honra por estar próximo dessa pessoa tão influente, né? Mas o Senhor refuta isso. A gente vê isso também lá em Isaías. Isaías no capítulo 2, existe uma promessa, isso também, Isaías no capítulo 2, o verso 12, e que eu quero também expor para vocês, para que eles possam entender como era esse comportamento. Então Isaías, ele nos traz o seguinte, Isaías capítulo 2, e o versículo 12, coloca assim, 2 e 12, Isaías 2 e 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Ezequiel 21, 26 também fala sobre isso, porque outro ponto que nós não podemos eliminar é que essa parábola também ela traz um cunho escatológico aqui, né? Desejar esta homenagem não era algo errôneo, porém na ansiedade de buscar tal honraria, muitos se excediam, demonstrando ausência e humildade e desejo por reconhecimento humano. Então, Jesus ele não
desmerece você ter um desejo de estar na posição maior e melhor. Mas que esse desejo não se sobressaia, não seja uma ânsia além do normal, né? Mas que isso seja algo de uma maneira natural, de uma maneira tranquila, de uma forma espontânea. Feitas essas considerações, vamos entrar agora no tópico de número 2, que vai falar sobre as grandes lições da parábola e a inversão da lógica humana. Aqui, esta parábola vai ensinar, acima de tudo, a humildade, como já foi dito, né? E a humildade é a marca de um verdadeiro seguidor de Cristo. Nós temos lá em Lucas, no capítulo 9, no verso 23 e 24. Então, Jesus instrui que é prudente a qualquer convidado ocupar sempre um lugar de menor destaque. Por quê? Porque é muito mais honroso você estar no fim e ser colocado mais para próximo daquela pessoa, da pessoa mais importante, gradativamente, né? Só que esse procedimento deve ser algo sincero, não pode ser algo, como eu posso colocar assim, de uma maneira hipócrita, né? Eu vou sentar lá no final, porque eu tenho certeza que vão me chamar para... Não, tem que haver uma sinceridade, né? E que ao galgar um lugar maior, deve ser de uma forma natural, de uma maneira tranquila, serena, entendendo que é o Senhor que vai dar esse crescimento. Se formos verdadeiramente humildes perante Deus, olha só, isso aqui é uma frase que é importante que você pegue isso, guarde isso para você. Fala assim: se formos verdadeiramente humildes perante Deus, existe só uma direção para onde podemos nos deslocar, que é para cima. E o para cima é perante os homens e para cima também perante para com Deus, né? Porque aquele que alcançará o reino tem por característica a humildade, né? Outro ponto importante é se de fato queremos fazer algum ato de bondade, que ele seja despido de toda e qualquer forma de autopromoção, sem nada querer, mas fazer porque é o correto, fazer porque é o mais certo a ser feito, mesmo que não seja reconhecido pelos homens. Então, o ponto focal aqui é importante ter um reconhecimento humano? Sim, mas muito maior do que isso é o reconhecimento perante Deus, né? Os atos que Deus requer de nós são atos de bondade, de sinceridade e de humildade. Se nós formos olhar para a palavra do Senhor, a gente vê o Senhor, mais uma vez, criticando os fariseus, porque os fariseus diziam uma coisa e faziam outra. Então, que o nosso procedimento não seja da mesma forma ou pior como esses homens, né? A sinceridade nos atos é de suma importância, pois o Senhor conhece a intenção de nosso coração. O Senhor sabe qual o motivo que estamos fazendo aquilo, se é por uma autopromoção ou porque se verdadeiramente reconhecemos e sabemos que aquilo ali é feito para o Senhor. Tem uma passagem linda em Provérbios 19, no versículo 17, que nos fala assim, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Por que falamos sobre isso? Por conta da posição desses fariseus, das pessoas que estavam naquela festa, porque só convidaram as pessoas da alta, se esqueceram das pessoas necessitadas, porque o motivo de estarem promovendo aquilo era porque eles tinham certeza que seriam recompensados por essas pessoas. Estou dando um banquete, estou convidando as pessoas da alta, porque eu tenho certeza que eles vão me convidar também numa próxima vez. Ou seja, um ato totalmente investido de interesse próprio. Mas quando nós fazemos isso perante a vontade do Senhor, ou seja, com humildade, com sinceridade, nós temos então ali que é importante sermos menor, que não precisamos lutar para ter posições, não precisamos brigar para sermos reconhecidos, porque quanto mais perto de Deus nós estamos, mais alto Ele nos colocará, né? O item 3 vai falar da recompensa da humildade e do altruísmo. O assunto é humildade e altruísmo, né? Ou seja, a pessoa que não quer sobressair perante as outras, ou seja, aquelas que fazem com preocupação no outro, porque esse é o papel do cristão. Jesus não está dizendo que devemos fazer o bem apenas para ter uma recompensa celestial melhor e mais duradoura. Porque se eu faço isso para ter os céus, também é caracterizado como algo altruísta.
como algo egoísta, né? Ou seja, eu tenho que fazer aquilo para eu ter aquilo. Não, fazemos porque é o correto a ser feito, o que o Mestre nos pede. Em consequência disso, eu tenho o reino dos céus, né? Mas devemos fazer o bem daqueles que não podem nos dar nada em troca e deixar toda a questão do reconhecimento e recompensas para Deus. Provérbios 19, 17. Eu faço, mas tendo em mente que a recompensa quem me dará é o Senhor. Sem a necessidade de buscar, ou seja, o reconhecimento humano, o reconhecimento dos homens. O fato é que muitas das ações humanas se derivam dos motivos inteiramente egoístas, né? Então, o sistema ético intitulado egoísmo, que é um sistema do mundo, o que acontece? Ele assevera que o homem nada faz, exceto quando espera de suas ações alguma espécie de recompensa. Só que é invertido. Nós não estamos com base nos princípios do mundo, mas com os princípios divinos, com os princípios de Deus. Isso precisa estar na mente da igreja, na mente de cada um de nós, que a gente possa fazer com amor ao próximo, entendendo que o Senhor, Ele está observando os nossos atos, né? E nós precisamos ter sempre o outro como ponto focal, de ajudar o próximo em fazer a vontade de Deus. Esse tipo de princípio se baseia no mundo. Infelizmente, governa a existência de uma parte daqueles que costumam frequentar as igrejas cristãs. Jesus, entretanto, ensinou que Deus não é assim e que o discípulo verdadeiro do reino também não pode deixar se caracterizar por atitudes dessa espécie. Então, Jesus não agia dessa forma, desse modo. Ele é o verdadeiro homem, né? O verdadeiro modelo que nós temos que ter, em cuja imagem nós estamos sendo transformados, né? Então, para que a igreja possa compreender que isso é algo do Senhor, temos que fazer cada vez mais com alegria, com sinceridade, com humildade, porque muito mais ser reconhecido pelos homens é ser reconhecido por Deus. Para fazer a nossa conclusão, o Senhor Jesus elucida nessa parábola o que não se deve fazer. Vimos que os fariseus são adeptos vorazes aos rituais do judaísmo e aos preceitos da lei. Contudo, a sua prática social era apenas motivada em ter uma boa opinião dos homens, né? Essa era a sua preocupação. Então, ao invés de se preocuparem em ter uma opinião positiva da parte de Deus, buscavam apenas o reconhecimento humano e dos homens. Jesus dá um conselho para o hospedeiro, né? Que ele não devia confiar sua lista de hóspedes aos amigos, aos parentes, vizinhos, pessoas ricas, abastadas, que poderiam dar a ele a recompensa, né? Ou seja, o ato ali parecia até interessante, né? Fazer um banquete e convidar aos outros, mas havia um interesse também dele receber alguma coisa em troca daqueles que ele o convidou. Ou seja, se estes forem os únicos objetos da sua generosidade, né, o próximo, as pessoas que nós amamos, ou os ricos, podemos sofrer a triste sorte de receber convites, mas um convite triste de depreciação. Devemos alcançar também os que não podem nos dar nada em troca. Dessa maneira, Jesus ele traz essa lição, ou seja, mostrando que a verdadeira generosidade é dar a pessoas que não podem nos dar nada em troca, porque a recompensa virá do Senhor. Jesus aconselhou também as pessoas a não se apressarem a ocupar os melhores lugares em um banquete. Entretanto, muitos hoje estão ansiosos, né, para elevar sua posição social. Não é errado, mas que não tenha essa ânsia como algo primário, mas confiar em Deus, porque se for da vontade dele, isso vai acontecer. Se Deus quiser que você o sirva numa escala maior, numa posição maior, ele vai fazer. Mas é importante que a gente possa, né, confiar nele, ter esse sentimento de que é o Senhor que dá o crescimento. E assim nós vamos ser reconhecidos, não somente pelos homens, mas principalmente por Deus, pela nossa humildade, pelo nosso altruísmo e a nossa confiança em Deus. Então, desde já, queremos encerrar essa pré-aula e novamente agradecer você que nos tem acompanhado. As nossas próximas gravações
elas terão mais antecedência, tivemos algumas dificuldades, mas o Senhor sabe todas as coisas e que tudo vai ocorrer bem, ok? Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um dos amados. Lembrando que o próximo trimestre nós vamos falar sobre batalha espiritual. Então continue nos assistindo. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal, porque é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a cada um dos amados e a paz do Senhor.